Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para passar uma pequena parte da palavra de Deus. Dessa vez nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, né, começando com as bem-aventuranças. O que significa bem-aventurança? Bem-aventurança significa estado de felicidade. Então, quando Jesus dizia assim para o povo, bem-aventurados sois vós, então estarás feliz, estará no estado de felicidade. E como ele já havia sido tentado, e aí ele estava começando o ministério dele, muita gente ficava sabendo, né, dos feitos maravilhosos dele na vida das pessoas. Aí veio uma multidão enorme, com pessoas doentes, com pessoas endemoniadas, para pedir para ele a libertação, a cura. E quando estava aquela multidão enorme, ele disse assim, ele subiu ao monte e começou a dizer, bem-aventurados são as bem-aventuranças. Mas são várias bem-aventuranças, então nós vamos falar, né, um pouco hoje. Próximo vídeo a gente continua. Antes disso, de iniciar, eu quero pedir para que vocês possam compartilhar, curtir, né? Quem não é ainda inscrito, por favor, faz esse favorzinho aí, se inscreve, ok? E nós vamos para o vídeo. Olá pessoal, vamos então dar início, né, a esse assunto sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, porque são bênçãos que o Senhor Jesus proferiu naquele dia para as pessoas que ali estavam junto com ele, inclusive os discípulos, né? Fala-se de uma multidão de pessoas que estiveram ali naquele momento, naquele monte, para ouvir essas palavras que o Senhor falou em favor deles, em favor da humanidade de modo geral, né? Aqueles que obedecerem, né? Aqueles que quiserem. Né? Isso, aqueles que o seguiam, né, principalmente. Então ele disse assim, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então muitos ficam perguntando, o que quer dizer esta palavra? O que é ser pobre de espírito? É porque tem alguém que tem mais riqueza de espírito, outro não tem um espírito tão rico, não é nada disso, né? Não é na palavra riqueza aqui, pobreza quer dizer que a pessoa é receptiva à palavra de Deus. É um espírito humilde, é um espírito que se declara dependente de Deus, dependente do Senhor. Então é nesse sentido que vem a definição de pobreza de espírito. Da mesma forma, aqueles que dão ouvido, aqueles que buscam, aqueles que seguem, aqueles que dão valor ao que o Senhor fala, ele vai se enriquecendo espiritualmente. Então é dessa forma que temos que entender que a pobreza de espírito é estar atento àquilo que o Senhor quer falar e estarmos prontos para ouvir e colocar em prática os seus ensinamentos. E a gente pode comparar com aquele versículo que Jesus, quando Jesus também disse assim, eu vim para os doentes e não para os sãos. Exatamente. Então quer dizer, os sãos ele não quer nada com ele, não é isso. O que ele quis dizer aí também, aquele que é doente, que está doente, que entende que está doente, porque a gente vê que muita gente está doente e não aceita que está doente. Então, ele falou, vim para os doentes. Por quê? Porque os doentes buscam ele. Então, todo que buscar, todo aquele que me clamar, né, terá a resposta. Então, assim, se a pessoa acha que ele está são e que ele não precisa de Deus e que ele não precisa da cura, então ele não vai atrás.
Assim também é a pessoa que acha que ele já é forte no espírito, que ele resolve as coisas dele sozinho, que ele, né, que ele é capaz, que ele não precisa depender de Deus. Então, por isso que ele falou que bem-aventurados os pobres de espírito, aquele que sente que precisa de Deus. Então, vamos para frente? Então, sim, aí você pode falar sobre o capítulo seguinte, o versículo seguinte, né? Versículo 4, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Isso. Pessoal, a gente está hoje sem... Deu um probleminha no nosso microfone. Eu não sei se vai funcionar legal. Mas a gente vai tentar falar um pouco mais alto, porque de qualquer forma vai dar certo. Deus quiser. Então vamos lá. Bem-aventurados mansos, porque eles... Não, desculpa. 5:4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então o choro mostra que entendemos, que sentimos a nossa condição de pecador, que nós somos sensíveis à voz de Deus. Então a gente, quando chora, a gente chora por arrependimento, a gente chora, né, por amor a alguém, por misericórdia. A gente chora por sofrimento também, né, pelas perdas na vida, né, perdas de ente querido. A gente chora. Mas o Senhor nos consola, porque Ele falou: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, se nós choramos, nós temos também um Consolador para vir nos ouvir e ver o que nós estamos passando, o que nós estamos precisando. Então, não é problema nenhum chorar, desde que chore para Deus. Ok? Então, vamos lá, mais um, né? No capítulo 5 e o versículo 5, temos a terceira bênção que o Senhor proferiu naquele dia, naquela tarde, né? Junto àquela multidão. Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o que significa isso? O que é ser manso? É ser uma pessoa fraca, uma pessoa desanimada? Nada disso. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é ser uma pessoa determinada, mas que tenha um autocontrole, mas que ele não seja uma pessoa destemperada, mas que ele seja humilde, né? Aqui diz que deixa eu ver aqui as minhas anotações. Ser manso significa ser gentil, paciente, tolerante. Ele sabe resolver as coisas sem ira, sem contenda, de uma forma pacífica, dizendo assim que seja uma pessoa que age de uma forma prudente, né? Diplomaticamente, mais ou menos isso. Então, isso é possível às pessoas que buscam ser dessa forma, né? Busquem Deus, né? Tenha Jesus como exemplo, né, de mansidão, porque ele mesmo demonstrou isso quando ele enfrentou a cruz. Ele disse assim: não se faça a minha vontade, senão a tua. Ele falando para Deus, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ou este sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42. E ele assim deixou para nós como sendo um dos maiores exemplos de mansidão. Também temos no Velho Testamento, né, a citação que Moisés foi o mais manso da terra, no período em que ele foi incumbido de retirar o povo de Deus, o povo escolhido por Deus que estava cativo no Egito, né? Eram escravos. E Moisés, durante esse período, ele se demonstrou ser uma pessoa de extrema mansidão. E que sejamos assim, né? Que espelhemos nele, em Jesus, para termos a nossa vida pautadas e praticarmos esse ensinamento que ele deixou
para todos nós naquele dia. E a promessa, né? Herdar a terra. Herdar a terra. Que terra seria essa? Tanto pode ser, está relacionado, né? A gente vai ver o Velho Testamento, estava relacionado lá, né, no tempo de Moisés, sobre a Terra Prometida, né? E aí a gente também, né, pode estar relacionada a novo céu e nova terra, que está falando de Apocalipse. Exato. Então vamos para frente? Vamos para o versículo seguinte, né? 5, 6. Mateus 5, 6 o versículo. Versículo 6. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Então, a nossa justiça, ela tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus no tempo judaico, que eles eram senhores da justiça, da lei, aplicavam as leis, só que eles escreviam as leis, os escribas, né? Só que é o seguinte, não adiantava, porque eles faziam as coisas erradas. E quem ia fazer justiça para eles? Contra eles, fazendo as coisas erradas? Eles puniam, eles, né, não tinham misericórdia, só que ao mesmo tempo eles faziam as coisas erradas. Aquilo que eles condenavam no outro, ele praticava. Então, a nossa justiça não pode ser igual a deles. A nossa justiça tem que ser misericórdia. Por exemplo, vamos dar exemplos, né? Você vai levar um abrigo, uma alimentação, qualquer uma coisa para aquele que está necessitado, né? Que Jesus também mandou, que é a ordem dele, né? Dar calçada a quem está sem os calçados, dar roupa a quem está nu, né? Então, visitar aquele que está preso, levar a palavra, visitar o doente, tudo isso faz parte da justiça. Então, para nós sermos justos, tem gente que acha que é justo. Acho que ninguém na terra é justo, porque Deus diz que olhou do céu para cá e não viu um justo sequer. Então, nós somos justificados, mas não somos justos. Jesus, ele nos justificou através do sangue dele. Então, ele morreu por isso, porque não tinha nenhum justo sequer para poder salvar a humanidade. Então, nós temos que procurar ser justos, sim, praticar a justiça, o máximo que a gente puder. Por exemplo, se a gente vê alguém sendo injustiçado, né? Se você vê alguém maltratando até um animal, porque os animais também são criaturas de Deus. Quanta gente maltrata os animais, quanta gente maltrata os seres humanos, as crianças, né? Quanta gente deixa, né, de cuidar do ser humano para poder gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, como diz a Bíblia. Tudo isso é justiça que tem que ser feita, é falta de ser justo. Então nós temos que ser justos. Nós não podemos aceitar a injustiça. A injustiça não agrada a Deus, porque Ele é justo. Tanto é que diz assim, né, que Ele é amor, e todo mundo fica confiado. Ah, não, Deus não vai me deixar ser condenado, porque Ele é amor, né? Mas ele tanto ama o mundo que Deus deu seu filho para salvar. Mas você tem que querer. Porque o que adianta eu tentar ajudar alguém que não quer? Às vezes você tenta ajudar alguém emocionalmente, espiritualmente, materialmente, mas tem gente que ele não quer ser ajudado. Então, você tem que fazer por aquele que quer, né, que a sua justiça seja feita. Então, para não... essa palavra aqui, né, tem muita coisa que a gente poderia colocar, mas vai ficar muito longo o vídeo. Então, vamos passar para o próximo, né? Sim, o próximo versículo, né? No capítulo 5, no versículo 7, onde 6, Jesus né? afirma, né? Ainda é o 6? Não, é o 7 mesmo, né? É o 7. Acabando já. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, ele está dizendo que aquele que é misericordioso é feliz. E quando chegar o momento, ele será recompensado. Eles também vão alcançar misericórdia com a salvação das suas almas. Então, o próprio Jesus
foi o maior exemplo, né, de perdão e misericórdia, quando ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava sendo torturado na cruz por aqueles soldados romanos, e ele não amaldiçoou o soldado, pediu para Deus perdoar. Verdade. Ele poderia, com uma palavra assim, todo mundo caía morto, pelo poder que ele tinha. Mas ele não poderia fazer isso, porque aí ele não ia cumprir o propósito, que era morrer na cruz para trazer a salvação para as pessoas. Que ninguém iria ser salvo se não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz como forma do perdão de todos os seus pecados. Ele tomou para si esse pecado e pagou ele na cruz para resgatar aqueles que creem, né? Isso está em Lucas, né? Essa passagem em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34. Então vemos aqui o maior exemplo de misericórdia. E aqueles que têm sede de justiça precisam encontrar pessoas com misericórdia para fazer justiça por eles. E o Senhor ainda é nosso advogado, né? Então é Ele que faz a justiça para aquele que está injustiçado. E devemos confiar na sua promessa e crer na sua palavra, porque é dessa forma que somos bem-aventurados. E lembrando também, né, de Estevão, que é muito importante, ele foi apedrejado por amor a Jesus, né? Por amor à palavra de Deus, ele foi apedrejado. Só que quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto, né? E viu o Senhor lá, e ele pediu: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, né? Ele estava pedindo por quem? Ele estava tendo misericórdia daqueles que estavam apedrejando ele. Por quê? Porque ele sabia o final deles, quando chegasse o dia da justiça de Deus, né? Porque Deus é amor, mas também é justiça. Então, a misericórdia não significa a gente apoiar os erros, né, das pessoas. Ai, coitadinho, coitadinha, né? E tal. Não. A misericórdia é aquela dentro da vontade de Deus. É aquela que você vai lá ajudar, mas você também vai lá tentar fazer com que a pessoa enxergue, né? A pessoa abra os olhos e que a pessoa vá para frente, que a pessoa cresça espiritualmente, cresça como ser humano, não é verdade? Então, isso sim é ter misericórdia do outro. Ter misericórdia não é chegar lá e falar: não, você está certo, né? Quando a pessoa começa a reclamar: não, você está, ai, coitadinho, nossa, mas por que deixaram vocês assim? Ah, nossa, mas por que fizeram isso? Ai, não, ter misericórdia é tentar ajudar a resolver. Vamos resolver isso, vamos tentar resolver. Eu posso te dar o caminho, né? Principalmente quem é mais velho, assim que nem a gente, que já tem experiência, que já tem condições de ajudar o próximo, dar a mão para ele, né? Então a gente vai lá: vamos, você quer ajuda? Vamos, vou te ajudar, vou te mostrar os caminhos das pedras, né? Como se diz, vou te mostrar como sair dessa, você vai chegar lá e tal. Aí se a pessoa, né, aceita, ótimo, a gente conseguiu fazer justiça, conseguiu ajudar alguém a alcançar a justiça. A justiça é isso. A justiça é o que é justo. A justiça é fazer o que é justo, o que é certo, né? Se Deus não fosse justo, né, ele poderia ser comprado, né? Nada compra Deus, nada compra. O dinheiro compra tudo, né? Talvez até a saúde, às vezes, né? Quem pode ir para os melhores hospitais do país, ele até compra, ele compra tudo. Mas ele não compra Deus, ele não compra a salvação, ele não compra o reino de Deus. Então, porque ele é justo. Então, ele vai ser justo naquele dia, não adianta. Ninguém vai tentar enganar e conseguir, vai ludibriar Deus, imagina. Então, vamos lutar para ser justo aqui. Porque às vezes a gente quer a justiça para a gente, mas a gente não é justo com o próximo. Então, vamos ser justos, né? Vamos aceitar aquilo que é certo, ok? Essa é a mensagem que nós queremos deixar. E que vocês possam nos ajudar a enviar para frente essa mensagem, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo.
Até o próximo vídeo. Fica com Deus.